Olá, amigos e alunos da Escola Técnica Layout do projeto Prosperar. Dá um like, confirme. Vamos agora aqui corrigir a nossa prova de eletricidade básica tipo D, pessoal. Vamos lá. Olha só. Veja aí o quesito que temos aqui, ó. 20º quesito. Desejo instalar um chuveiro elétrico de 6.000 watts na tensão de 220 volts em uma rede qual? Monofásica. É uma rede monofásica aí, pessoal. Fase e neutro. A potência dele, vocês estão vendo, 6.000 watts, confere, e 220 volts. Então vamos responder isso aí. Letra A. Olha a letra A aí. Qual é a letra A? Qual a corrente elétrica desse chuveiro elétrico? Veja só, o chuveiro elétrico, pessoal, ele é um circuito resistivo. Se é circuito resistivo, o fator de potência é igual a 1, não tem indução, não tem capacitância, toda energia elétrica é transformada em calor, correto? E aí, se eu estou querendo saber a corrente elétrica dele, a máxima, pessoal, é quando ele bota para inverno. Quando você seleciona para inverno o chuveiro elétrico, aí ele aumenta o consumo de corrente elétrica, porque ele baixa a resistência, ele aumenta o consumo elétrico, certo? Aí a gente calcula em cima do chuveiro elétrico no inverno. Então, o que é que a gente faz? Dá uma olhada como é que a gente vai fazer aí, ó. I, que é a corrente elétrica, é igual a P, veja, P dividido por V. I é em ampere, P é em watts, que é 6.000, e V em voltagem, que é a tensão 220. Então a gente vai fazer simplesmente isso aí, ó. Pega 6.000, que é a potência dele, divide por quanto? Divide por 220 volts. E a gente vai encontrar uma corrente aproximadamente de 27,27 amperes, aproximadamente. Essa é a corrente que vai passar pelo fio fase e neutro, porque ele é um circuito monofásico, ok? Letra A foi respondida. Vamos para a letra B agora. Letra B. Vamos para a letra B. Letra B. Qual o valor do disjuntor para esse chuveiro elétrico? Pessoal, para eu saber o disjuntor, você sabe que o disjuntor é um dispositivo de proteção contra curto-circuito, ele protege também as instalações elétricas, não é isso? De uma sobrecarga, ele também protege desligando o circuito caso ele venha aquecer além do normal, também ele vai desligar o circuito e pode até ligar e desligar o circuito, você pode utilizar, certo? Mas as duas principais funções é para curto, ele disparar, porque o curto gera uma corrente elevadíssima, ele é rápido e também ele vai também servir para proteger as instalações elétricas. Então o disjuntor foi fabricado para isso, para proteger as instalações elétricas, ok? Então veja, letra B. Qual o valor do disjuntor então, para esse chuveiro? Aí nesse caso, pessoal, a gente pode fazer o seguinte, veja, tem uma continha para a gente fazer. O disjuntor, ele vai, sempre vai ser menor ou igual, veja o sinal aí, ó, menor ou igual aqui. A corrente que vai passar, que foi essa aí a corrente, vezes quanto? Vezes, a gente pode fazer 1,15, certo? Que corresponde a 15% a mais do que a corrente, 1,15, eu fiz o cálculo aí, ó, vê quanto dá. Vai indicar 31, mais ou menos 31,3 amperes, certo? Podia ser o disjuntor. A gente não vai encontrar 31,3, mas vamos lá, 31,3. Ou você pode também ver, disjuntor é igual a I vezes o quê? 1,2, 20% a mais, um pouquinho maior, certo? Que aí ele vai ficar entre 32,7 aproximadamente. Você não vai encontrar um disjuntor de 32,7, mas você encontra de 32 ou de 33, você pode utilizar tranquilamente, está dentro da norma. Agora, vamos supor que você não encontra onde você vai comprar de 32. Aí encontra de 30. 30 não pode, pessoal. 30 é muito próximo da corrente de 27. Tem que ser, como eu disse, ó, de 31 para cima, de 1,15 para cima, de 31 para cima. 30 não dá. Então pode ser maior? Pode. Eu posso botar 35? Pode botar 35, sem problema. Na prática pode. Se fosse numa prova, não. A prova tem que ser entre 31, como você também, 31,3 e 32,7. Ok? Tudo bem. Então já sabemos a letra B, você vai colocar aí o disjuntor, você vai ver se encontra 32, 35, você pode utilizar. Agora vamos para a letra C. Vamos ver a letra C agora. Ó. Qual a curva de trabalho desse disjuntor? Pessoal, a curva de trabalho do disjuntor, ela é muito importante para a gente saber qual o tipo de corrente que ele está trabalhando, qual o tipo de circuito que ele está alimentando, você vai saber qual é a curva do disjuntor. Por exemplo, nesse caso aí o chuveiro elétrico é curva B, que é para circuito resistivo. Chuveiro elétrico, se você for fazer uma sala cheia de ferro de solda, curva B também. Se for fazer um ferro de engomar, também. Circuito aquecedor, a resistência, a lâmpadas incandescentes ou halógena,
curva AB também o disjuntor. Então, o disjuntor curva B é para circuito resistivo, onde o pico de corrente, quando você liga o equipamento, é até 5 vezes a corrente do nominal do trabalho dele. Então, se aumentou 3 vezes, é curva B. Normalmente é o circuito resistivo, certo? Curva B, ok? Vamos agora para a letra D. Letra D. Qual o tipo de fio ou cabo? Você já sabe, né? Fio é uma peça sólida, rígida, e o cabo é flexível. Então, qual o tipo do fio ou cabo que devemos usar para ligar esse tipo de chuveiro? Então, usa cabo atualmente, que é mais flexível. Agora, como é que eu vou calcular esse tipo de fio? O fio, você calcula assim, ele tem que ser maior ou igual à corrente que a gente calculou, que foi 27, né? A corrente vezes 1,45. 45% a mais, tá vendo, do que a corrente que ele vai percorrer, no mínimo. Tem que ser maior ou igual a corrente vezes 1,45. A gente multiplicou aqui, dá uma olhada, dá 39,5. Pessoal, 39,5, qual o fio que vai transferir essa corrente elétrica de 39,5 amperes? Olha só, presta atenção. A gente sabe que o fio de 2,5 milímetros quadrados, ele é 21 amperes. Mas ele pode subir um pouquinho se ele tiver só. O de 4 é 28 amperes. Mas se ele tiver o de 4, for alimentar fase, neutro e terra dentro do eletroduto, ele pula de 28 amperes, ele vai a 32, 33 ali amperes. Tem uma tabelinha pronta para isso. Mas só se ele tiver livre dentro do eletroduto, fase, neutro, terra, certo? Aí ele pode conduzir. Então, não dá ainda para 39. Mas o fio 6, o cabo 6 é 36, né, amperes. Mas se ele tiver só fase, neutro e terra, ele sai de 36 a 42. Então, ele suporta. Até 42 ele suporta. Então, nesse cabo será o fio 6, pessoal. 6 milímetros quadrados você poderá usar. Veja, só quando é para o fio, essa condição, quando o fio está só dentro do eletroduto. Fase, neutro, terra. Correto? Aí você utiliza esse tipo de cálculo para poder ter uma tabela especial para mostrar para vocês isso aí, que é a tabela de fios ou cabos carregados. Na bifásica também poderia ser, fase e terra também poderia utilizar, certo? Mas aí nesse caso aí estamos fazendo a rede monofásica, é fase e neutro. Então o cabo 6 pode ser utilizado, ok? Letra E agora, letra E, vamos lá. Qual o valor da corrente de trabalho do IDR e a corrente de fuga desse IDR? Para começar, qual a corrente de trabalho? A corrente de trabalho do IDR, nesse circuito aí, a gente sabe que o IDR, quando é ligado ao disjuntor, ele pode ser o quê? Ele tem que ser maior ou igual à corrente nominal do disjuntor. Se o disjuntor, eu colocar um disjuntor de 33 ali, ou 32, quando a gente viu aí o cálculo, no quesito da letra B, eu tenho que colocar um DR, ou um IDR, que é a mesma coisa, maior ou igual a 32, de 36, de 42, de 60. Claro que quanto maior, vai ser mais caro o disjuntor. Mas aí, o DR. Mas aí você já fica sabendo, o DR tem que ser maior ou igual à capacidade do disjuntor, ok? Agora veja que ele pergunta também, e a corrente de fuga desse DR? Pessoal, a corrente de fuga do IDR para proteção de choque elétrico, certo? Vai ser um DR ou IDR de fuga de 30 miliamperes. É padrão, isso é padrão. Porque os IDR, o DR, você tem os que protegem contra fuga de corrente a nível de proteção de choque, que é esse de 30 miliamperes. Eles são de alta sensibilidade. E existe o DR ou IDR de baixa sensibilidade, que tem corrente de fuga, que é para incêndio agora, para incêndio. Aí seria de 100 miliamperes, de 300 miliamperes, de 500 miliamperes, até de 1 ampere. Mas estamos falando aqui, certo, para o ar-condicionado, nesse caso aí que a gente está para o chuveiro elétrico que a gente está colocando, e nesse caso é para choque elétrico, que a gente está protegendo. Então, nesse caso, o DR ou IDR será de 30 miliamperes. Chegando a 30 miliamperes, ele vai disparar, ele vai
vai disparar o circuito, abrindo o circuito. Lembrando a vocês que o IDR, ou DR, ele pode vir antes do disjuntor ou depois do disjuntor, sem nenhum problema. Antes do disjuntor, a gente chama ele de montante. O DR está montante ao disjuntor, ele está antes do disjuntor, não tem nenhum problema. E se ele for depois do disjuntor, ele vai se chamar de jusante, certo? Então o DR não há problema nenhum de colocar ele antes do disjuntor ou depois do disjuntor, sem nenhum problema, porque ele forma um circuito em série com o disjuntor. E o DR é para proteger contra fuga de corrente, ok? E o disjuntor é para curto, que a gente aprendeu, e para proteger as instalações elétricas de uma sobrecarga, ok? Esse foi o quesito 20 aí que a gente respondeu. Vamos para o quesito agora 21. 21, olha lá. Indique 4 maneiras diferentes, 4 maneiras, né, do disjuntor desligar automaticamente em um circuito elétrico. 4 maneiras do disjuntor desligar automaticamente. Ou seja, 4 problemas que podem surgir que o disjuntor venha a desligar automaticamente. Primeiro, curto elétrico. Um curto elétrico, o disjuntor é rápido no curto, porque a corrente é elevadíssima, a parte magnética do disjuntor entra em ação, ele dispara rápido. Então, curto elétrico. Segundo, aquecimento do disjuntor, certo? O aquecimento do disjuntor, certo? Além do normal, ele pode vir também a disparar, desligar automaticamente. Outra coisa também que pode provocar o disparo do disjuntor também, certo? É a corrente estar muito próxima da corrente nominal dele e aí ele aquece, certo? Também ele aquece e ele vai disparar também. Então, aquecimento provocado por uma sobrecarga na instalação elétrica ou nele mesmo, no parafuso, o centelhamento ali vai aquecer muito, aí ele desliga também, correto? E vai ter também uma outra que ele vai disparar também, que é quando ele está com defeito mecânico. Às vezes ele está ligado lá, ele sozinho ele dispara, por defeito do mecanismo dele. Então, esses 4 itens é interessante a gente saber, porque acontece isso na prática, correto? E a gente tem que dar a saber qual deles está provocando o desligamento automático do disjuntor. Ok, pessoal?